Eu sou adotado e nunca conheci minha mãe verdadeira. Eu devo ter passado algum tempo ao seu lado, mas eu era muito pequeno para conseguir me lembrar. Eu sempre amei minha família adotiva. Eles sempre foram bons comigo. Sempre tive uma ótima comida e uma casa grande e confortável. Eu vou tentar resumir para vocês a minha família de forma rápida. Primeiro, minha mãe. Eu nunca a chamei de mãe ou algo do tipo. Sempre a chamei pelo seu nome verdadeiro, Janice. Mas ela nunca se importou com isso. Certamente já se acostumou. Ela é uma mulher muito gentil. Eu acho que ela foi a que mais lutou pela minha adoção. Às vezes eu colocava minha cabeça na frente da dela enquanto víamos TV e fazia cócegas em suas costas com as minhas unhas. O segundo era o meu pai. Seu nome era Richard, mas ele não gostava muito de mim. Então eu comecei a me referir a ele como o meu pai, numa tentativa desesperada de conseguir sua atenção e o seu carinho. Mas não funcionou. Não importa o que eu tentasse, ele nunca me amaria como amava sua filha. Isso era compreensível, então eu deixei de me importar com essa questão. Um dos aspectos mais marcantes de papai era sua rigidez e severidade. Ele não pensava duas vezes se tivesse que castigar um dos seus filhos, e eu descobri isso da pior forma depois que usei o banheiro da forma errada. Ele não pensou duas vezes antes de me espancar, mas eu nada podia fazer. Esse era o seu jeito. Por último, minha irmã Emily. Ela era muito jovem quando fui adotado, então temos praticamente a mesma idade. Apesar dela ser um pouco mais alta do que eu, gosto de pensar nela como se ainda fosse a minha irmã pequena. Nós nos damos super bem, melhor que qualquer outra família de irmãos. Parece até que realmente somos irmãos de sangue. Nós sempre ficamos acordados até altas horas da noite conversando. Ela gosta muito de falar. Ela começava e eu simplesmente a escutava. Eu fazia isso porque a amava. Nós tínhamos uma amizade tão bonita. Nós compartilhávamos o mesmo quarto. Eu comecei a dormir lá porque não gostava de ficar sozinho na sala. Eu tinha uma cama do lado da dela, só que um pouco menor. Papai não gostava muito da ideia de nós dormirmos no mesmo quarto, mas ela gostava muito de mim e se sentia segura na minha presença. Mas tudo isso mudou em uma terrível quarta-feira à noite. Eu estava em casa tirando uma soneca quando Emily apareceu na porta da frente. O barulho da porta se abrindo me fez acordar meio atordoado. Eu caminhei devagar pelo corredor. Foi quando me lembrei que era quarta-feira. Eu era muito desligado com datas e minha sensação de tempo era terrível. Eu só sabia que era quarta-feira, pois Emily tinha ensaio na igreja. Ela entrou pela porta da frente e me abraçou. Em seguida, entraram os meus pais. "Ah, você dormiu bem?" Janice dizia em um tom de provocação, enquanto bagunçava o meu cabelo. Eu simplesmente balancei a cabeça e bufei, de uma maneira que demonstrava claramente que eu estava cansado. "Ei, rapaz, não resmungue para sua mãe?" Meu pai disse com uma voz irritada. Ele fechou a porta e retirou o casaco. Eu só estava brincando," eu disse em uma voz baixa, mas acho que ele acabou não me ouvindo. Então Emily disse que ia para o quarto e eu a acompanhei. Ela me começou a contar histórias sobre seu dia, coisas normais que acontecem na vida de um adolescente, mas eu escutava tudo para que ela se sentisse bem. Quando ela terminou, fomos para a sala assistir TV. Eu corri rápido
e pulei no sofá, procurando o controle antes dela. Ela revirou os olhos, deu um belo sorriso e se sentou ao meu lado. Ela ligou a TV e então assistimos até escurecer. Emily não era como as outras garotas. Ao invés de assistir desenhos animados e novelas, ela preferia programas sobre animais, como o Discovery e o Animal Planet. E eu também. Aliás, esses canais eram os únicos que realmente chamavam a minha atenção. Já estava muito tarde e eu senti Janice caminhar atrás do sofá. Emily, já tá muito tarde. Desliga a TV e vai pro seu quarto. E você também, rapazinho, ela disse apontando para mim. Nós dois nos levantamos e caminhamos sonolentos pro quarto. Enquanto caminhávamos pelo corredor, eu escutei um leve ruído vindo do lado de fora da casa. Imediatamente, uma sensação de que algo não estava certo. Nós entramos no quarto e Emily apagou a luz. Nesse instante, vi com minha visão periférica um estranho movimento do lado de fora da janela. Eu virei rapidamente a cabeça, mas o que quer que seja que estava ali havia saído. Isso me deixou alerta. Eu me deitei na escuridão com apenas um raio de luz que vinha da rua. Durante a noite, eu podia jurar ouvir barulhos sutis que vinham do lado de fora da janela. Um galho quebrando, folhas sendo pisadas, como se alguém estivesse caminhando, tentando não fazer barulho. Ao mesmo tempo, um leve e imperceptível cheiro de suor e de sangue. Isso me deixou de olhos abertos o resto da noite, até que os estranhos sons diminuíram e aquele cheiro saiu do meu nariz. Eu comecei a me sentir mais relaxado. Minhas pálpebras foram fechando e quando eu estava quase dormindo, escutei um barulho muito alto vindo do lado de fora. Me levantei rapidamente. Eu acho que tem alguém em casa. Eu gritei enquanto meu coração acelerava. Vamos, acorde, eu dizia para Emily. Ela acordou esfregando os olhos. Eu imediatamente corri para o quarto dos meus pais. E o que eu vi me assombra até hoje. Papai estava morto. Seu pescoço estava rasgado e o sangue estava por toda parte. Eu vi a porta do banheiro um pouco aberta. Eu me aproximei e vi um homem. Ele era completamente assustador. Ele se virou para mim. Eu nunca vou esquecer do seu rosto. Seus olhos eram enormes e cheios de maldade. Sua barba pingava sangue e suas roupas eram sujas e esfarrapadas. Naquele momento, eu soube que o cheiro de suor e de sangue vinha dele. Ele olhou para mim e sorriu. Seus dentes eram amarelos e apodrecidos. Naquele instante, eu pensei que ia morrer, mas ele agiu como se não se importasse com a minha presença. Eu estava completamente aterrorizado. Não sabia o que fazer, só sabia gritar e chorar. Comecei a ouvir gritos vindo do banheiro. Olhei pela porta e vi minha mãe se arrastando pelo chão, chorando e implorando por sua vida. Eu assisti a tudo em estado de horror. Ele a segurou pelos cabelos e atravessou uma lâmina em seu pescoço. Eu assisti Janice se contorcer naquele chão, se afogando no seu próprio sangue. E então
aquilo que eu mais temia aconteceu. O grito apavorado de Emily, que vinha de trás de mim. O homem soltou minha mãe e olhou para minha irmãzinha. Aquele monstro se levantou e começou a caminhar em direção a ela. Nós dois nos viramos e começamos a correr. Mas ele era muito rápido e eu sabia que ele iria nos alcançar. Então eu parei no corredor para que Emily pudesse fugir. Mas ele não se importou comigo. Passou por mim direto e foi atrás de Emily. Ele a segurou pelos cabelos enquanto ela gritava desesperada. Eu gritava e implorava para ele soltá-la. Eu sabia que aquele homem ia matar minha família inteira e eu não podia fazer nada. Ele arrastou Emily pela casa. Eu gritava o mais alto que eu podia, na esperança de que alguém ouvisse e viesse nos ajudar. Ele não podia levá-la. Não podia levar minha irmãzinha. Ele passou por mim e eu me encolhi completamente aterrorizado. Por quê? Por quê? Eu perguntei, mas ele não me respondeu. Simplesmente colocou a mão sobre minha cabeça e disse: Bom garoto. Emily gritava desesperada, mas não conseguia se soltar. Ele a arrastou até o banheiro, olhou para mim uma última vez e fechou a porta. Nesse momento, eu estou sentado no chão com meus pais adotivos mutilados. Eu estou tremendo e chorando baixinho, enquanto aquele monstro está lá dentro com a minha irmãzinha. Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não posso. Eu o mataria se eu pudesse, mas eu não consigo. Então eu fico sentado aqui, olhando para o banheiro fechado. Entre lágrimas, eu olho para as minhas patas. Se ao menos eu pudesse abrir portas.